Glória a Deus. Graça e paz. Tudo bem aí? Vou tirar que essas luzes estão ofuscando. Abra sua Bíblia junto comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 25. Põe o do versículo 24, por favor. Versículo 24, isso. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, convidado pelo pastor Marcondes para estar ministrando a palavra do Senhor no Impacto Jovens. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Obrigado pela confiança. E que Deus esteja abençoando cada um de vocês no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus? O exército do Deus? O exército do Deus? Amém. Pai Santo, graça te damos nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tua presença, por tua graça, tua misericórdia. Eu creio e sei que cada vida que aqui está foi escolhida por ti. O Senhor marcou essa noite e algo de especial o Senhor tem para fazer, para falar sobre cada vida, sobre cada coração. Pai, faça a tua vontade, com liberdade opera no nosso meio, manifesta a tua glória, o teu querer. Em o nome de Jesus te pedimos, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa história de Samuel enfrentando Golias, de Davi, é porque eu estou com o livro de Samuel na cabeça aqui. A história de Davi enfrentando Golias, ela é muito conhecida. Mas eu quero pegar aqui alguns detalhes do texto para ministrar sobre fé. E falando sobre fé, que é o tema mais tratado nesses últimos dias e também tem a ver com o retiro que vai vir no próximo final de semana, eu quero falar sobre o ponto de vista que determina a vitória. Diga comigo, o ponto de vista determina a vitória. Amém? Nós aprendemos que não andamos por vista, andamos por... 3 pessoas respondeu. Não andamos por vista, andamos por fé. O que é fé? É crer, acreditar, mesmo que não esteja vendo. Amém? Fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas não estamos enxergando. Parafraseando o texto. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Ah não, gente. Certeza que é Impacto Jovem mesmo?
Irmãos, eu vim para cá hoje, 5 horas da manhã, trabalhei aqui na igreja até 1 hora da tarde, em pé, fui para casa, descansei um pouco. Tem gente que está ali fora, que está desde as 5 horas da manhã aqui na igreja trabalhando, não foram em casa descansar, eu fui descansar ainda. Estou aqui pregando, para pregar a palavra do Senhor, vou ficar em pé aqui 1 hora e pouco, tranquilamente. E eu creio que parece que eu estou mais animado que vocês. Amém? Amém. Aí, ó, agora está parecendo que eu estou pregando para jovem. Glória a Deus. O ponto de vista determina a vitória. Então vamos lá. A história de Davi, ela é muito interessante, porque Deus escolheu Davi escondido atrás das malhadas, escondido atrás do monturo. Davi, ele, por algo cultural, ele era criado diferente dos seus irmãos. Outro dia eu venho pregar sobre essa questão aqui, se Deus quiser, porque para mim é a mensagem que Deus trabalhou na minha vida quando eu tinha 18 anos de idade. E eu quero contar esse testemunho aqui um dia em nome de Jesus, mas eu vou pregar outra coisa hoje. Então Davi, ele era tratado diferente, escondido. E mesmo escondido, cuidando das ovelhas do seu pai, ele tinha um coração adorador. Diga comigo, coração adorador. Significa? Vamos lá, gente, significa coração grato. Quem é grato a Deus, essa pessoa, ela é um adorador por excelência. Amém? E Deus resolve usar Davi. Presta atenção, Saul, ele reina por 40 anos em Israel. Mas segundo o que a própria Bíblia fala, nos ensina, que 2 anos do seu reinado, ele estava aprovado por Deus. Só que com 2 anos de reinado, ele desobedece ao Senhor, e Deus rejeita o seu reinado. Deus tira dele o seu espírito, a sua graça, e ele continua reinando por 38 anos, sem a presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Davi começa a reinar com 30 anos de idade. Olha a matemática. Saul reinou 40, 2 anos na presença de Deus, 38 anos fora da presença. Davi começa a reinar com 30 anos, traduzindo. Quando Davi nasceu, já tinha 8 anos que Saul andava sem a presença. E Deus escolhe Davi para usar. Então olhe para cá. Deus escolheu Davi para usar. Aí Deus foi lá e deu uma vida fácil para Davi. Sim ou não? Não. Ele teve uma vida difícil. 1000 anos aproximadamente antes de Cristo é o início do reinado de Saul. E por causa da desobediência, ele perde a presença, Deus escolhe Davi. No capítulo 16 deste mesmo livro, está narrado a história da unção de Davi. O profeta Samuel vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, chama os jovens, aparece 7, Samuel até fica assim, mas será que eu errei a casa? Porque eu falei para ele chamar todos os filhos, vieram 7, e estão os 7 diante de mim, passou um por um e nenhum Deus escolheu, acho que eu errei a casa. Deus falou, não, pergunta se tem mais um. Aí Samuel pergunta, Jessé, por um acaso estão todos os filhos aqui? Ele falou, não, esqueci, falta um que está escondido. Está atrás, cuidando de ovelha, está lá no pasto trabalhando.
Jessé está dizendo: este não é digno de assentar à mesa. Depois eu prego essa mensagem aqui, em nome de Jesus. Olhe para cá. Saul pega e fala: mande-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, ele é ungido pelo profeta. Através da boca do profeta, Deus fala que ele foi escolhido para reinar sobre Israel. E ele é ungido rei. Aí Davi sai dali e vai para o trono, sim ou não? Não, ele volta para as ovelhas. Só que agora ele volta a cuidar das ovelhas com o que sobre a cabeça? Só tem um aqui de escola dominical, ó, que gosta de Bíblia. Irmãos, nós é uma igreja batista, me ajuda aí. O que estava sobre a cabeça dele? Unção, porque ele tinha sido ungido rei. Diga comigo: unção significa capacidade. Então, quando a gente fala que alguém é ungido por Deus, significa que ele foi capacitado por Deus para algo sobrenatural. Quem entendeu, diga amém. Então ele foi ungido rei sobre Israel. Porém, entretanto, todavia, ele volta para as ovelhas. Passa-se o tempo. Como Saul estava sem a presença de Deus, ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. Então ele convida alguém, chama alguém e fala assim: olha, traga para mim um músico, alguém diferente, que possa tocar, para que essa minha aflição vá embora. Aí a Bíblia não dá o nome da pessoa que está conversando com o rei Saul e fala: conheço um jovem, de boa aparência, sisudo em palavra, homem valente. Opa, ele está querendo um guerreiro ou um músico? Ele está querendo um guerreiro ou um músico? Mas olha o currículo apresentado para Saul: um jovem, boa aparência, firme na palavra, sisudo na palavra, homem, mas o Espírito de Deus está sobre ele. Então Davi é convidado para ir lá tocar diante de Saul, e quando ele tocava, os espíritos eram repreendidos. E essa ida e volta de Davi acontece várias vezes. Mas de repente começa uma guerra. E a Bíblia nos diz, aqui no capítulo 17, que todos os dias, de manhã e à tarde, o exército filisteu estava de um lado, o exército de Israel do outro. No meio tinha um vale. E todos os dias, de manhã e à tarde, Golias descia no meio do vale e gritava para Israel dizendo: escolha no meio de vocês um homem que possa vir aqui lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer esse que vier, vocês nos servirão. E essa proposta continua por 40 dias, diga comigo, 40 dias de afronta. Então preste atenção, a guerra ela começou e ela está acontecendo por 40 dias. Quem está me entendendo, diga amém. Tem um exército de um lado, tem um exército do outro, que estão se enfrentando por 40 dias, porém não houve nenhuma arma levantada, nenhuma vida foi tirada. Ninguém sofreu nenhum ferimento, não houve nenhuma luta entre eles, mas a guerra estava acontecendo como uma guerra psicológica e espiritual.
Porque por 40 dias Golias vinha no arraial e fazia a proposta: envia alguém. Só que a Bíblia fala que o exército do Senhor se escondia e tinha medo. E eles olhavam para Golias. Diga comigo, olhavam para Golias. 40 dias de guerra. Sem levantar uma espada, sem lançar uma flecha, nenhum cavalo passou correndo em lugar nenhum. Então, um exército de um lado, um exército do outro, mas quem está ganhando a batalha? Os filisteus. Existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra, uma batalha espiritual. E o exército inimigo não tira folga. O exército inimigo não dorme. O exército inimigo não tira descanso, cochilo. Eles batalham 24 horas por dia. E milhões de almas estão indo para o inferno quase todos os dias, enquanto nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Todos os dias, de manhã e à tarde, o filisteu descia e afrontava o exército de Deus vivo. E todos os dias, na hora da afronta, o exército se escondia. Não é minha intenção, eu não vou entrar nessa linha de raciocínio aqui. Mas eu poderia aqui dar exemplos de esconderijos que nós estamos escolhendo. O esconderijo da omissão, aquilo que eu posso, mas não faço. O esconderijo deixa para depois. Eu tenho prioridades. Existe uma guerra em que jovens estão se prostituindo. Existe uma guerra em que jovens estão presos nas drogas. Existe uma guerra em que jovens estão cometendo suicídio. Existe uma guerra em que jovens estão tendo a sua vida destruída. Crianças que estão sendo violentadas. Crianças que estão sendo raptadas dos seus lares. Talvez você não saiba, mas no México, há poucos dias agora, foi lançado na mídia de uma empresa que queria contratar jovens para trabalho. E muitos jovens foram procurar serviço nessa empresa. Na verdade, era o cartel do tráfico. Raptaram esses jovens, sumiram com esses jovens e só Deus sabe onde é que eles estão. Existem muitas famílias no México, em cidades diferentes, completamente desesperadas, porque não sabe aonde o filho está, aonde a filha está, porque os cartéis raptaram, para treinar esses jovens como soldados de guerrilha, para traficarem droga, para serem assassinos amanhã. Enquanto isso eu escolho a permanecer no conforto da minha casa, no conforto da minha igreja, e esperando outra pessoa ir no meu lugar. É essa questão que nós vemos aqui. O filisteu descia e falava assim, manda um para me enfrentar. E todo o exército do Senhor escondido. Escuta, olha para mim. A primeira batalha de Saul, antes dele ser coroado a rei, ele juntou um exército de mais de 50 mil homens. Saul já está como rei há mais de 10, 15 anos nessa história aqui. Se na primeira ele tinha mais de 50 mil, quantos mil homens ele tinha no exército aqui? E um filisteu, há mais de 40 dias, está enfrentando mais de 50 mil, e os 50 mil estão
inlocados, escondidos. Mas por quê? Vai alguém, vai o rei, vai o filho do rei, vai o capitão fulano, vai o ciclano, vai outro, mas eu não. Eu tenho prioridades. Enquanto isso, muitas almas estão indo para o inferno. A palavra do Senhor fala que Jessé chama Davi. Davi está no campo, cuidando das ovelhas, ungido a rei. Jessé fala: pega aqui queijo, pão, leva para os seus irmãos e me traga notícia. Ele pega aquilo dali. Ei, só por curiosidade, tá? Depois eu explico. Eu vou lançar algumas coisas aqui para ver se o Marcondes me convida de novo. Davi nunca tinha comido um queijo. E ele está carregando o queijo para levar para os irmãos. Depois eu explico isso outro dia. Ele está levando o queijo, pão, fresquinho, cheiroso, a pé, descalço. Depois eu explico isso. Chega lá, entrega para o soldado que guardava, que era o administrador. Fala: tá aqui, ó, isso aqui é para os meus irmãos. E a batalha, como é que está a batalha? E aí? Já mataram quantos? Ninguém morreu. E aí, já avançou? Já? Como é que está a questão? Está do mesmo jeito. Quantos dias? 40? Eu vou lá buscar notícia dos meus irmãos. Aí quando ele chega e pergunta sobre a batalha, alguém está explicando, falando: olha, a batalha está assim, tem um homem que desce e afronta e tal. A Bíblia fala que enquanto o homem falava com Davi, Golias desce para o arraial, afronta o exército do Deus vivo. Os homens se escondem, tremem de medo. Davi está olhando aquela afronta, aquele camarada com o peito esticado, dizendo: vem alguém aqui, ó, manda alguém vir aqui me enfrentar. E o povo escondido. Aí Davi pergunta: o que será feito para o homem que enfrentar ele? A palavra do Senhor fala que os próprios soldados de Israel falam para Davi: você não está vendo quem é? Aquele é o Golias, mais de 3,5 metros de altura aproximadamente, alguns falam 4,5 metros de altura, um gigante, preparado, treinado, adestrado para a guerra desde a infância. Qual que era a profissão de Golias? Guerreiro. Qual que era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Olha o tamanho da lança, o tamanho do escudo, o tamanho da espada. Olha a força que aquele homem tem, olha o tamanho dele. Não é os filisteus que faz propaganda de Golias, é o próprio Israel. Por quê? Porque eles estavam olhando só a matéria que estava na frente deles. A visão espiritual eles já tinham perdido há muito tempo. Para que vocês saibam e entendam, Saul não era um homem pequeno fisicamente. Saul, segundo a Bíblia, era o maior homem de Israel naquela época. A Bíblia fala, capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, Saul, do seu ombro para cima, ele sobressaía a todos os homens. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Todos os homens de Israel pegavam no ombro de Saul.
A primeira guerra de Israel que Saul enfrenta foi contra Gabe Gileade, lá em Gabe Gileade, contra um rei chamado Naás, que significa serpente. Esse rei afronta Deus, e Saul, quando descobre e afronta, ele é tomado, é o único lugar da Bíblia que é falado assim, ele é tomado pelo Espírito Santo e por raiva. Ele se ira cheio do Espírito Santo. É o único lugar na Bíblia que tem essa expressão de alguém que se enche do Espírito de Deus com raiva, com ódio. E ele convida os homens de Israel para uma batalha. Mais de 50 mil homens se unem a ele. E ele vence aquela batalha sem ser ungido a rei. Ele já tinha sido ungido, ele não tinha sido coroado a rei, mas ele já tinha sido ungido. Então você vê Saul se escondendo assim. Por isso que todos se escondiam, porque o próprio rei estava amedrontado. Então Davi fala assim: o que é feito ao homem que enfrentar ele? Porque quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que é incircunciso? A circuncisão significava a aliança com Deus. A circuncisão, o pacto de Abraão, a aliança de Abraão, que veio através da circuncisão, amando de Deus, trazia neste pacto uma segurança da proteção e da bênção de Deus sobre o homem. Então Davi está dizendo: nós que somos protegidos e abençoados por Deus, por causa da aliança de Abraão, que desde Abraão até hoje, Deus nunca quebrou essa aliança, estamos escondidos, enquanto alguém que não tem aliança com nada, está nos afrontando. Quem é este homem contra o exército do Deus vivo? Ele chega até Saul e fala para ele: fique tranquilo, eu vou enfrentá-lo. Saul dá uma olhada para Davi e fala assim: não tem como. Qual que é a sua profissão? Pastor. Como que o meu exército preparado, treinado aqui, mais de 50 mil homens que estão com medo, eu não tenho coragem de enfrentar ele, agora um pastor está querendo enfrentar? Ele falou assim: você não entendeu. É porque ele nos afronta com espada, com escudo, mas eu vou contra ele, é no nome do nosso Deus. Ele falou: deixa eu contar um negocinho para você aqui, rei. Eu sou pastor de ovelhas e cuido das ovelhas do meu pai. Mas assim, lá para de vez em quando, aparece um leão, aparece um urso. Está no versículo 34 a seguir. Falou assim: lá para de vez em quando, aparece um leão, um urso, e toma uma das ovelhas do meu pai. Você sabe o que eu faço? O pastor aqui, eu vou atrás, eu arranco, eu tomo a ovelha das garras do leão ou do urso. E quando eles se levantam para vir contra mim, eu pego pela barba, firo e mato. E não será diferente contra esse homem. Aí o rei falou assim: espera aí, esse camarada está dizendo que está enfrentando leão, enfrentando urso. Quem na história enfrentou um leão? Agora vamos ver os bons de Bíblia. Quem? Sansão. Enfrentou quantos leão? Quantos leões Sansão enfrentou? E quantos Davi enfrentou? Não dá para saber. Quem na Bíblia enfrentou um urso? Ninguém.
A Bíblia fala que quando Deus chamou Sansão, diz assim, ó: nenhum homem na face da terra terá a mesma força que tu teve. Aí a gente aprende lá no CETEBAN sobre filosofia, sobre minuta, que toda expressão, a minuta trata que toda expressão positiva tem uma de igual equivalência, uma negativa. Então, quando eu falo que ninguém pode ter a mesma força que o pastor Marcondes, eu estou afirmando que tem gente que tenha menos, mas que tem gente que tenha. Isso aqui é só para pensar. Sansão enfrentou quantos leões? E urso ele enfrentou? Quantos leão e urso Davi enfrentou? Ele falou assim, ó: quando vem, quando aparece. Isso aqui para mim é cotidiano, isso aqui para mim é normal. Isso aqui não é espetacular. Quando vem um leão, quando vem um urso, eu vou lá e tomo a ovelha da mão dele e fico esperando, porque quando ele se levanta eu pego pela barba. Isso é um pouquinho para você entender a potência que existe na vida de um homem e de uma mulher cheio da unção de Deus. Qual é o limite para alguém cheio do poder de Deus? Porque a própria rainha Elizabeth, como diz a história, disse que era melhor enfrentar uma nação armada até os dentes do que John Wesley de joelho. Quem está me entendendo, diga amém. Então olha só, aqui foi a introdução, viu, irmãos? Até agora era a introdução. A nação e o exército olhava para o gigante, para o seu tamanho, para a sua força, para a sua capacidade, para o seu treinamento, pelas armas que ele carregava. E se esconderam e ficaram com medo. Davi chega olhando para o gigante, sim ou não? Davi chega olhando para quem é esse incircunciso, para afrontar a Deus. Então ele chega no rei e fala: eu vou contra esse homem. Pode deixar comigo. Saul pega a sua armadura e coloca sobre Davi. Isso aqui tem um ponto de curiosidade, só para aumentar a curiosidade de vocês. Por que que nenhuma armadura de Israel serviu em Davi, só a de Saul? Aí eu respondo para vocês, 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Porque Saul era o maior homem de... E Davi era o menor? Se a única armadura que serviu nele foi a de Saul? Aí vocês ficam pensando aí e responde para vocês mesmos. Quem está comigo, diga amém. Agora olhe para cá. O ponto de vista de uma nação escondida era o tamanho do gigante. O ponto de vista de um pastor sem treinamento de guerra, mas disposto a enfrentar o gigante, era o Deus que ele servia. O que vai fazer a diferença na tua vida, no teu ministério, naquilo que Deus projeta em fazer através de você, é o quanto você está olhando para Ele. Porque se eu for olhar para as minhas circunstâncias, se eu for olhar para a minha capacidade, piorou. Se eu olhar para a circunstância, já está difícil, para a minha capacidade então, né? Se eu for olhar para os meus erros, para os meus pecados, piora um pouco mais ainda. Porque se na minha capacidade eu já acho difícil eu ser alguma coisa, quando eu lembro dos meus pecados e dos meus erros, aí é que eu falo, eu não mereço, não sou digno. Mas quem nos escolhe, não nos escolhe por quem somos, Ele nos escolhe apesar de sermos. Vou repetir, quem te escolheu,
não escolheu por causa do teu nome, do seu sobrenome, não escolheu por causa da escolaridade que você tem, pela conta bancária que você tem. Ele não te escolheu porque você é certinho, porque você é santinho, porque você não tem pecado nenhum. Ele te escolheu apesar de você. O que Deus vai fazer na tua vida não é por sua causa. Presta atenção. O que Deus vai fazer através de você nunca será por causa de você. Atos capítulo 16 e 17 traz a história de Paulo e Silas, que são presos. E à meia-noite eles cantam e oram. E a palavra do Senhor fala que à meia-noite veio um terremoto e abre as cadeias e os grilhões. Todos são soltos. E por muitos anos eu ouvi pessoas pregando, e eu também pregava dizendo que o terremoto foi por causa do culto de Paulo e Silas. Até que um dia eu vi alguém pregando e dizendo, não foi por causa deles o terremoto. O terremoto não foi por causa de Paulo e Silas. O terremoto foi por causa da família que foi salva depois da madrugada. Porque uma família foi salva, uma família foi batizada nas águas, uma família recebeu Paulo, deu comida para Paulo, ouviu a palavra e foram salvos. Então o terremoto não foi o culto, mas a família era o alvo. Então o que Deus quer fazer através de você, e é grande o que Deus tem de expectativa ao teu respeito, eu creio nisso. Ele não é por sua causa, esse chamado, essa unção, essa graça que está sobre você, que virá sobre você, não é por tua causa, não é porque você nasceu com uma estrela, não é porque você se dedicou demais, não é porque você buscou demais, é por causa das almas que serão alcançadas através da tua vida, do teu testemunho. A unção que Deus quer derramar sobre você, se você der liberdade para isso, se você entender isso, que não é você, mas é apesar de você, e por causa das almas que estão lá fora morrendo, você vai experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, muito além da sua expectativa. Talvez você olhe para mim e acha que a minha vida facilitou por aí eu estar aqui como pastor, pregando a palavra do Senhor. Eu nasci num lar cristão, mas eu nasci em periferia. Eu vi meus tios, meus primos, se envolvendo com criminalidade, se envolvendo com entorpecentes, traficando, roubando. E na minha adolescência, muitos olhavam para mim e falavam, você vai ser mais um. Você vai ser mais um. Mesmo na igreja, as amizades, própria família que tinha envolvimento, e eu achava, parecia interessante demais. Eu tinha um primo, já faleceu já, esse primo meu. O pai dele era assassino. E ele era o bambambam, porque o pai era assassino, conhecidíssimo na cidade, todo mundo respeitava e tinha medo do pai. Ele cresceu naquela áurea de ser o todo-poderoso, porque ninguém mexeria com ele, ninguém realmente mexia. E eu achava aquilo o máximo, eu queria ser igual ele. Ele era mais velho do que eu, poucos meses, e nós crescemos praticamente juntos, e eu queria ser como ele, daquele jeito. E algumas pessoas olhavam para mim e falavam, você não vai virar nada, você não vai ser ninguém. Mas Deus me guardou, porque tinha uma promessa sobre a minha vida. Então nota que não é por minha causa, mas é por causa da palavra de Deus. Deus me guardou e me livrou de coisas que você nem imagina. Por causa da palavra dele, não por minha causa. Eu estar aqui hoje é por causa da palavra de Deus. Você está aqui hoje é porque Deus tem guardado você. Deus tem livrado você de coisas que você nem imagina. Pastor, mas
não parece que eu corro muito perigo. Não, a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e novas são as suas misericórdias a cada manhã. Todos os dias tem um laço de morte contra você, todos os dias. E todos os dias a sua vida tem sido sustentada pela mão de Deus. Todos os dias. Porque Deus tem algo reservado sobre você. Eu convido você a pensar sobre esta palavra, a entender que é o ponto de vista para quem você está olhando, é que vai determinar a vitória sobre a tua vida. Enquanto um exército acuava, olhava para a afronta, um jovem pastor, olhando para Deus, resolveu enfrentar o problema. Ele se coloca de pé, ele deixa a armadura para lá, pega somente uma funda, pega 5 pedras. Diga comigo assim, pastor. Quem está vivo, diga amém. Pastor, por que 5 pedras? Porque tinha 5 gigantes. Não era só Golias que tinha ali de gigante. Golias tinha mais 4 parentes, e depois, futuramente, Davi, com o seu exército, vence esses 4. Eles estavam na batalha, porque quando havia uma batalha, todos os campeões, por obrigação, filisteu, todo campeão filisteu, por obrigação, tinha que estar na guerra. Golias não era o único campeão e nem um único gigante, tinha mais 4 ali. Então Davi já catou as 5 pedras e falou assim, se vir mais um, eu estou preparado já. Aqui é uma para cada, não vou errar nenhuma. Isso é uma fé ousada. Você nem vou pegar 10, porque senão é 2 para cada, né? Vou pegar 5, é uma para cada. Levantou, pum, levantou outro. Mas na hora que ele matou o primeiro, os outros já redou. Quem está comigo, diga amém. Se coloque de pé. Meu Deus. Só para parecer que eu estou terminando. Ele pegou uma funda, 5 pedras. Alguns pregadores gostam de falar que são os nomes de Jesus. Colocou a pedra na funda. O gigante olhou para ele e falou assim, por acaso sou um cachorro, um animal, para você me tacar a pedra? Ele falou, não, parceiro, você vem contra mim com escudo, com lança, com espada, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega aquela pedra e joga, acerta na única abertura do capacete do gigante. Ele acerta a pedra. Lógico e óbvio que com uma pressão do Espírito Santo naquela pedra para ir no alvo e perfurar o crânio dele. Ele cai, Davi toma a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante. E o exército do Senhor é vitorioso. Amém? Amém? O que determinou a vitória de Israel? A obediência e a visão de um jovem. O que determinou a vitória de Israel? De um jovem. Toda uma nação, o futuro de toda uma nação estava nas mãos daquele jovem que resolveu acreditar no Deus que ele servia. Então entenda o que Deus pode fazer através de você para a cidade de Rio Verde. O que Deus pode fazer através de você para a nação brasileira. O que Deus pode fazer através de você também para outras nações. Irmãos, com muita tranquilidade, eu vi aqui hoje no decorrer da ministração do louvor, pessoas que dentro das pessoas eu vi fontes de água jorrando sobre nações. Eu falei assim, Deus, porque a gente é humano, eu falo assim, Deus, mas parece tão distante alguém aqui na cidade de Rio Verde, num culto como esse,
ter fonte de água sobre si para nações. Já tem tantos grandão, irmãos, eu estou falando diante de Deus, eu estava pensando nisso aqui. Eu que vi, eu estava pensando, falei, já tem tanto grandão por aí, né? Água significa espírito, água significa vida. E há pessoas aqui que carregam águas para nações. Há pessoas aqui com chamado de Deus para ministério de cura extraordinária. Há pessoas aqui com chamado de Deus poderoso para a palavra, ministração da palavra, ministração profética. Porque essa é a maior profecia, e todo aquele que manuseia a palavra está manuseando a profecia. Então aprenda e entenda que todo aquele que manuseia a palavra, este é um profeta. Quem está comigo, diga amém. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Comece a pensar aí. Como que você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de ser um ministro de louvor, com autoridade e graça? Você gostaria de pregar a palavra do Senhor com poder, com autoridade? Você gostaria de impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados? Você deseja no seu coração administrar sobre pessoas que estão aprisionadas, acorrentadas, e verem essas pessoas sendo libertas das drogas, da prostituição, da iniquidade, pessoas que estão escravas na unha do diabo, no pecado, e através de um abraço, de uma oração, através de uma ministração, você ver essas pessoas tendo o coração sendo quebrantados e elas aceitando a Jesus. Pensa sobre isso. Lutamos com armas de fé, Espírito Santo de Deus, e nada irá resistir. em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, enquanto adoramos. Pai, aqueles que o Senhor tem um chamado sobre a vida deles, em o nome de Jesus, vencer. Em o nome de Jesus, a cada um, ó Pai, que o Senhor escolheu, que o Senhor tem um chamado sobre a vida deles, ó Pai, que eles comecem a serem tocados pelo Espírito Santo agora. Espírito Santo, aqueles que têm unção para cura, que foram chamados para a cura extraordinária, aqueles que o Senhor irá usar para a cura, que a palma de suas mãos comecem a queimar agora, que eles começam a sentir as mãos esquentar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que eles começam a sentir as mãos esquentando, mais, Remanda sorenara seregai. Deus começa a tocar no rosto agora. Aqueles que serão usados como profeta, aqueles que pregarão a tua palavra, aqueles que serão usados por ti para ganhar almas, ó Deus. Que eles começam a sentir o rosto esquentando agora. Que começa a esquentar o rosto. Que o teu fogo santo começa a tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Começa a dizer: Deus, eu estou na tua presença, usa-me.
Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para frente. Se possível, homem com homem, mulher com mulher, não sei que seja casados, noivo ou namorado, mas dentro de uma seriedade e de liberdade, mas que se abracem, que sejam 2 ou 3 abraçados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém no nosso meio que está sentindo algum tipo de dor agora? Tem? Se tiver alguém sentindo dor, algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, dá um sinal com a sua mão para me ver se tem alguém. Tá? Tem alguém? Faz assim, tá sentindo? O que é? Garganta? Tem mais alguém? Emocional? É? Diga assim comigo, Senhor Jesus. Vamos lá, jovens, Senhor Jesus. Como igreja, nós repreendemos toda enfermidade, toda dor, com fé, toda dor, todo espírito de dor, todo espírito torturador. Repreendemos agora, no nome de Jesus, seja física, seja emocional, seja espiritual, todo mal agora, sai, em nome de Jesus. Procurador, escuta. Tem alguém que sentiu a mão esquentando na hora da oração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uou! Tem alguém que sentiu o rosto esquentando na hora da oração? 1, 2, 3, 4. Os que sentiram a mão esquentando é dom de cura. Esse dom não vai vir, ele já está. Fogo nas mãos é sinal de milagre. O rosto esquentando é autoridade na palavra, profecia, revelação, visão de Deus, visão aberta. Isso são dons espirituais que precisamos hoje. Porque se os jovens dessa igreja começar a mover em cura, dentro de muito pouco tempo estaremos com 2.000 jovens aqui dentro. Só o pastor Marcondes creu. Comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus. Fecha o teu olho e comece a glorificar a Ele. Espírito Santo enche, Espírito Santo enche, Espírito Santo enche, Espírito Santo enche, Espírito Santo enche. Comece a ministrar sobre os corações, comece a ministrar sobre as vidas. Unge, capacita, traga renovo espiritual, traga liberdade espiritual, em o nome de Jesus. Sinta a presença dEle, se envolva na presença dEle, dê liberdade ao Espírito Santo nessa hora. Oh, aleluia!
Espírito Santo, em o nome de Jesus, sobre cada vida esteja as tuas mãos e o teu mover, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui à frente, ó Pai, que o Senhor esteja movendo sobre eles agora. Comece a ministrar nos corações, ó Deus. Todo espírito de inferioridade cai por terra. Todo espírito de orfandade cai por terra agora. Que eles se sintam abraçados, que eles sintam a teu amor, que eles sintam, Pai eterno, a tua proteção e a tua graça. E que toda tristeza, angústia na alma seja arrancada agora. Espírito Santo, passa com bálsamo. Todo espírito de engano, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio seja desfeito, repreendido agora em o nome de Jesus. Pai eterno, esse cativeiro emocional que tem levado essa pessoa a pensar em tirar a sua própria vida, eu denuncio agora e dou uma ordem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de morte, todo espírito de morte, pega o que é teu e vai embora, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Toda palavra de maldição contra esta vida, toda palavra lançada dizendo que não ia prestar, que não ia para frente, que não ia ser feliz, eu declaro a falência agora. Mas eu profetizo em o nome de Jesus a bênção do Senhor, a graça, a autoridade, a virtude. Seja cheio, seja revestido, receba autoridade e graça da parte de Deus sobre a tua vida. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode aplaudir Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eira basere neregai.